Olá, minhas amigas, meus amigos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para mais um estudo relativo ao Evangelho por Emmanuel. As interpretações do Evangelho dessa alma grandiosa para nós. É como se ele desejasse plantar uma semente em nossos corações. E o nosso coração tem que ser um solo fértil. Nós não podemos ser um solo de caminho, aquele solo que é pisado pelas pessoas, onde nada cresce. Nem um solo pedregoso, nem um solo de espinhos. Devemos ser um solo fértil ao Evangelho de Jesus, a darmos frutos. De 30 frutos a cada semente, 60 frutos, 100 frutos. Ou seja, devemos difundir o Evangelho também em outros corações. E o estudo de hoje trata do Sermão do Monte, do começo do Sermão do Monte. O Sermão do Monte está retratado de uma maneira mais completa no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Lucas traz também de uma maneira, em forma mais sintética, o Evangelho que é chamado o Evangelho da planície. E está retratado em Lucas, se nós bem nos lembrarmos, no capítulo 6, dos versículos 17 a 49. E é interessante porque Mateus diz que Jesus subiu o monte, enquanto Lucas diz que ele desceu da planície. Então, talvez alguns estudiosos dizem que eles estão interpretando momentos distintos, apesar da similitude dos ensinos. Então, fica aí para dever de casa a leitura, o estudo do Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, e também o estudo de Lucas, do capítulo 6, do versículo 17 ao versículo 49. Por quê? Porque o Sermão do Monte, ele é um código de amor divino inigualável. É um código de amor divino insuperável dito por Jesus. Não há alguém que tenha aparecido que tenha nos trazido um código de amor, de caridade, de fraternidade mais elevado do que o Sermão do Monte. A diferença entre Mateus e Lucas é que Mateus ele se dirige aos hebreus, enquanto Lucas fala para os gregos, para os romanos, para os gentios de maneira geral, ou seja, para os demais povos da terra. Porém, no estudo de hoje, nós vamos trazer as bem-aventuranças, que é o começo do Sermão do Monte. Estamos em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. As bem-aventuranças. E se inicia assim: vendo as turbas, subiu o monte. Após assentar-se, quer dizer, sentar-se e acomodar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, regozijai-vos, quer dizer, exultai de felicidade, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós por causa de mim, porque é grande a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Bom, e o comentário de Emmanuel é justamente sobre o primeiro versículo, né? E ainda uma parte do primeiro versículo. Vendo as turbas, subiu ao monte. E o título do estudo de Emmanuel é Diante da multidão. Então vejam, ele começa afirmando: o procedimento, quer dizer, o modo de atuação, as instruções dos homens cultos para com o povo, experimentará elevação crescente à medida que o evangelho se estenda nos corações. Quer dizer, os homens cultos, eles vão auxiliar de uma forma cada vez mais elevada à medida que o próprio evangelho se expandir, se alargar no coração desses que são os instrutores da multidão. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que faz jus. Então, atualmente, as pessoas instruídas, os homens cultos, eles tratam a multidão de uma maneira indevida. Muitos sobem ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la e esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la, quer dizer, dominá-la, oprimi-la a seu talante, quer dizer, a sua vontade, a seu capricho. Políticos astuciosos, quer dizer, manhosos, ardilosos, políticos espertos, exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Tiranos, disfarçados em condutores, envenenam-lhe a alma e arrojam-na, quer dizer, atiram-na, precipitam-na ao despenhadeiro da destruição. Não é o que fazem os presidentes dos países, comandando conflitos, comandando guerras, empunhando jovens à destruição? Sim. A maneira de algozes, quer dizer, a maneira de carrascos de rebanhos que apartam as reses para o matadouro. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos, quer dizer, menos íntegros, menos honestos, arregimentam-lhe, quer dizer, mobilizam, estruturam as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Vamos repetir. Administradores menos honestos mobilizam recursos financeiros para a criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicados pela ignorância que estabelece perturbações,
e espantalhos, quer dizer, fantoches, caricaturas, falsos modelos, que parecem bons modelos, mas são falsos modelos, né? Para a massa popular. Vamos repetir. Em todos os tempos, os missionários do bem, eles foram prejudicados pela ignorância. E quantos missionários não foram trucidados pela multidão? Quantas pessoas não foram mortas na fogueira? Jean Rus, Joana d'Arc, né? No estudo passado, que foi Ajudemos a Vida Mental, nós falamos um pouco de história. Então, nós vamos aqui retratar o que já falamos anteriormente e fazemos, então, referência ao estudo anterior, que fala das perseguições desde o século I, com Nero, e tudo mais ou menos o que sofreram os missionários de Jesus legítimos. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância. Quantas vezes não tiveram que muitos missionários silenciar e esperar o progresso futuro para que o evangelho florescesse nos corações, porque anteriormente eles foram obrigados a silenciar. Não foi o que aconteceu no período da Inquisição, do qual nós já retratamos no estudo anterior. Fazemos então referência para aqueles que querem estudar um pouco da história, que vejam o estudo anterior. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Quer dizer, o padrão de Jesus, o modelo, Jesus é o modelo, Jesus é o protótipo, Jesus, ele é o primeiro exemplo para nós que somos aprendizes do Evangelho e que queremos, num clima de fé, num clima de simpatia, de humildade e de união, auxiliarmos a outros pela divulgação do Evangelho. Nós não podemos ser orgulhosos, porque a nossa palavra será de desagrado. A benevolência, ela não compactua com o orgulho. A nossa palavra não sai num som agradável se nós somos algo orgulhosos, se nós desejamos impor a palavra, mesmo a palavra de Jesus, àqueles que nos ouvem. Nós temos que ter amor em nossos corações. E Jesus é o modelo de amor. Jesus é o primeiro exemplo de amor para todos nós. Então, vendo a multidão, o mestre sobe ao monte e começa a ensinar. Nós, então, portanto, também temos que subir o monte das virtudes, não só o monte da sabedoria, mas também o monte da humildade, o monte do amor, porque sendo Jesus dentre nós o mais sábio, o mais amoroso, ele é também o mais humilde. Ele construiu o planeta Terra através de leis matemáticas originárias da sua mão, conforme relata Emmanuel na obra A Caminho da Luz. Mas ele nos olha olho a olho, não se põe num patamar superior. É realmente como se ele descesse o monte, como diz Lucas, para nos olhar com humildade, olho a olho. Ora, e nós então, ao contrário, se ele desceu o monte, nós devemos subir o monte das virtudes para o ensino. Queremos e temos que desenvolver o amor em nossos corações, a humildade em nossos corações.
Não basta a memorização do Evangelho, porque o amor estará na forma como o Evangelho é repassada, na forma como nós praticamos o Evangelho nas nossas relações familiares, nas nossas relações profissionais, nas nossas relações sociais, na rua, onde nós nos manifestamos. Temos que subir o monte das virtudes para ensinarmos os outros, né? Então, é imprescindível empenhar as nossas energias, tornadas superiores, tornadas amorosas e humildes, a serviço da educação, não é isso? Ajudemos o povo a pensar, ajudemos o povo a crescer, ajudemos o povo a aprimorar-se. Bom, nós sabemos, por exemplo, que Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico e o Divaldo, eles são o cérebro do mundo, né? Eles trazem para nós o Evangelho de forma que nós possamos, nas nossas casas espíritas, nas nossas casas, nos nossos templos religiosos, desenvolvermos o nosso trabalho, desenvolvermos com uma saúde mental e sentimental melhor, pela palavra que eles nos trouxeram, pela educação que eles nos trouxeram, e a palavra é a água viva da qual a alma se alimenta, nós desempenhamos melhor a nossa atividade, tendo ouvido Divaldo, lendo as obras do Chico, né? É como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, onde o Cristo é somente um, e o corpo do Cristo tem várias partes que somos nós. Alguns são bons em trabalhos manuais, alguns participam da educação mediúnica, alguns são palestrantes, alguns são estudantes, outros estão no atendimento espiritual, outros estão nas reuniões mediúnicas, grupos dão aula para a infância, outros dão aula para a juventude, alguns estão na assistência social e outros participam da administração da casa religiosa. Somos todos, portanto, um só corpo, como diz Paulo. E o Chico Xavier e o Divaldo são a cabeça do mundo, porque eles vão espalhar o conhecimento para todos os corpos que somos, todos nós, os grupos de estudo. Nós somos todos nós as casas religiosas, mas também nós próprios temos a função de educar, de ajudar os outros a pensar, de ajudar os outros a crescer e se aprimorar, porque muitas pessoas da minha própria família, muitas pessoas do meu trabalho e das ruas pelas quais nós caminhamos, não foram assistir o Divaldo ensinar, não leram obras de Francisco Cândido Xavier. Então nós também carregamos a palavra, nós também temos o dever de dar um exemplo, ajudando os outros a pensar, a crescer, a se aprimorar. Eles são a cabeça do mundo, mas nós também temos que usar a nossa e, pondo o ensino de Jesus em prática, construirmos a nossa casa em terra firme para que os outros também construam a sua casa sobre a rocha. Somos todos exemplos uns para os outros. Então, continuando aqui, auxiliar a todos, para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos, constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ora, como é que nós podemos ser felizes de uma maneira isolada? É impossível que nós sejamos felizes de uma maneira em que os nossos parentes, em que os nossos amigos são infelizes. Por exemplo, nós podemos lembrar da mãe de André Luiz,
numa colônia extremamente mais elevada que ele próprio, ela vem ao encontro dele, ele vai ao encontro dela. E quando ele vê, ela vai renascer para receber novamente o seu ex-esposo de vida anterior como esposo, porque ele está em região do umbral, em região inferior, e está sendo impossível retirá-lo de lá. Como que ela vai ser feliz num lugar elevado se o seu ente querido, o esposo, está em região inferior? Não dá. Então a felicidade, ela obrigatoriamente, a felicidade verdadeira, real, serena, ela é coletiva. Então nós devemos trabalhar uns pelos outros para que todos sejamos felizes. Não vai Jesus se alegrar completamente enquanto uma das suas ovelhas estiver perdida. Ele vai atrás dela. E essa ovelha perdida tem que desenvolver todos os graus de virtudes para que ele se felicite. Jesus, por completo, ela tem que desenvolver toda a sabedoria, todo o amor, toda a humildade possível numa evolução espiritual de alguém. É obrigatório o ensino. Jesus, ele nos disse que ele fica extremamente feliz quando nós atendemos os mais pequeninos, de tal modo que quando nós atendemos os mais pequeninos, os mais necessitados, é como se nós estivéssemos atendendo a ele. Vejam a importância, então, de nós nos auxiliarmos mutuamente, né? Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade. Movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Ora, então tem muitas pessoas que estão em posição inferior à nossa, que, por exemplo, nem conhecem Jesus e, portanto, cabe-nos o dever de auxiliá-la. Mas esse livro, esse parágrafo, pode ser lido por espíritos que são superiores a nós, e eles, então, se veem também no dever de nos auxiliar, de nos servir. Então, se nós estendemos uma mão acima para que sejamos socorridos, também devemos estender a outra mão abaixo para também ajudarmos os outros. Na escada de Jacó, Jesus, com as duas mãos estendidas a todos que estão embaixo, na verdade, com uma mão segurando na mão de Deus e as outras abraçando todo o seu rebanho de ovelhas, desde o mais elevado espírito que lhe auxilia, ou a corte de espíritos que com ele trabalha, chegando ao último dos seres um tanto menos evoluído na Terra. E todos hão de subir para a felicidade dele e a felicidade coletiva de todos nós, né? Estendamos os braços, alonguemos o coração. Alongar o coração é o sentimento, é o amor. Irradiemos entendimento, compreensão, porque nós não podemos exigir dos outros compreensão. Se nós estamos numa posição melhor, nós é que temos que compreender os outros, seja no grau evolutivo em que ela esteja. E quem compreende é quem ama. Não é assim, por eu não compreender, eu não amo. Não, é ao contrário, é por amar eu compreendo. Então, irradiemos entendimento, como diz aqui. Irradiemos compreensão, fraternidade e simpatia, ajudando sem condições, quer dizer, sem imposições, sem condicionantes. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Não é uma verdade? É uma verdade. Fênelon nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11,
que todo homem guarda no coração o amor como uma centelha divina, e que todo homem, por mais vil, por mais abjeto que seja, ele tem amor, no mínimo, por um animal, por uma planta, e que por mais que ele faça essa centelha de amor do coração dele, jamais vai se separar. Que existem pessoas que são contra a reencarnação porque não desejam que outros espíritos partilhem da família, dos amigos, dos quais possuem ciúme. Mas existe um limite para o amor ao próximo? Não, porque assim existe também o egoísmo com relação à família, o egoísmo com relação à pátria, o egoísmo com relação a grupos. Mas qual é o limite do amor ao próximo? Amar o próximo como a si mesmo. Não tem limite, diz Fenelon. O limite é a humanidade. Então, todos nós, se somos filhos do mesmo Pai, somos também todos irmãos. E se nós todos somos irmãos, devemos nos compreender, devemos nos amar. Mas se os outros não estão ainda na luta da sua reforma íntima, compreendamos nós, porque não podemos forçar aos outros que nos compreendam. A compreensão é desenvolvimento particular de cada um de nós. Compreendamos nós. Se os outros não nos compreendem, há com eles uma dificuldade que devem ainda superar. Meus amigos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Até o próximo estudo. Os nossos amigos sempre pedem para nos pedir que nós peçamos o joinha, os likes, os comentários, no intuito justamente de espalhar essa semente ao vento, essa semente que é a palavra de Jesus, que é o nosso evangelho. Fiquem todos com Deus. Muita paz e muita luz. Até a próxima semana.